Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro dos amigos do Saúde Fora de Série. É muito bom ter sua presença e companhia por aqui. Da mesma forma que o ar que respiramos, a água é fundamental para a nossa sobrevivência e está envolvida em praticamente todas as funções do nosso corpo, sendo uma fonte de saúde e de bem-estar. O nosso vídeo de hoje é sobre a água. Nós vamos falar sobre a sua importância vital para o nosso corpo físico e mental. Vamos conhecer os sinais que podem acontecer quando não tomamos a água suficiente. Vamos aprender a calcular a quantidade diária de água que precisamos tomar e também conhecer a capacidade vibracional da água, como ela reage frente a pensamentos, sentimentos e palavras de amor e também do ódio. Então fica comigo até o final deste vídeo, você vai ver como a água é realmente uma fonte inesgotável de saúde e de bem-estar. O nosso planeta Terra tem aproximadamente 70% de água e, curiosamente, o corpo humano também. Só que no nosso caso, essa porcentagem pode variar de acordo com a estrutura física, com a idade e com o gênero. E para a gente ter uma ideia do que isso realmente representa, uma pessoa de 70 quilos tem 49 quilos só de água. E desta água que forma o nosso corpo, 65% estão dentro das células, os outros 35% estão fora delas, como por exemplo no sangue. Tem muita gente que só bebe água se sentir sede, mas para dar conta de tudo em que ela está envolvida no nosso corpo, isso é muito pouco e ao longo prazo isso pode trazer sérias consequências. Para começar, 99% da nossa saliva é formada por água, ajudando aí na digestão dos alimentos, na lubrificação da boca e na remoção de bactérias e micro-organismos. Existe um líquido entre as nossas articulações que é chamado de sinovial. É graças a ele que podemos nos movimentar com suavidade, sem sentir dor, porque ele amortece o impacto quando nos movimentamos. E para que ele não diminua, não desidrate, é fundamental que a nossa água esteja em dia. Sem ele, as dores articulares vão aparecer. E olha que isso é muito comum, tem muita gente que eu conheço que sofre dessas dores articulares por diminuição do líquido sinovial. A água atua como um solvente no nosso corpo, transportando elementos importantes como o sódio, o cálcio, o magnésio, o potássio. Ela faz o transporte de proteínas e carboidratos, leva o oxigênio para todas as células do nosso corpo, lubrifica as nossas mitocôndrias, facilitando assim a produção de energia. Um corpo sem água suficiente dificulta o nosso cérebro a manter os impulsos nervosos, as sinapses neurais que geram as nossas ações, enquanto que em quantidades ideais, esta água promove a eliminação de substâncias tóxicas, os resíduos metabólicos, além de promover uma secreção hormonal adequada. Recentemente, um estudo publicado no periódico digital da Sociedade Europeia de Cardiologia sugere que, ao se manter uma boa hidratação ao longo da vida, se diminui o risco de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda e insuficiência cardíaca. Além disso, esse mesmo estudo sugeriu que as pessoas de meia idade que apresentam níveis de sódio no sangue em 142 milimol por litro, que é considerado dentro da faixa de normalidade, já apresentam indícios de que a sua hidratação não é suficiente, podendo desencadear problemas cardíacos no futuro. Uma boa hidratação auxilia no controle da nossa temperatura corporal, facilitando a transpiração e diminuindo o nosso calor. Além disso, a água facilita a perder peso e a diminuir o nosso apetite, porque muito da nossa fome é sede. E por falar em sede, um grande erro que cometemos é esperar ficar com a boca seca para tomarmos água. Quando chegamos neste ponto, já estamos ficando desidratados. A falta da água leva à desnutrição, que pode alterar o nosso sistema renal e cardiovascular, pode causar obstipação, doenças pulmonares, alergias, infecções urinárias e diminuição da secreção de saliva. Temos que levar em consideração que, em média, diariamente perdemos 450 ml de água pela pele, de 250 a 350 ml de água através dos pulmões, 200 ml através das fezes e 1000 ml, 1 litro de água através da urina. Ou seja, perdemos aproximadamente de 2 a 3 litros de água que precisam ser repostas. Existem alguns sinais que podem nos dar pistas. É como um sinal de alerta de que a quantidade de água que estamos ingerindo diariamente não é suficiente.
Estes sinais são percebidos quando temos sensação de fome, mesmo depois de comer, quando temos muita sede, diminuição da quantidade de urina, cansaço físico e mental, alteração de humor, sonolência, déficit de atenção, baixa imunidade, dores articulares, enxaqueca ou dores de cabeça, língua, boca e olhos secos, pele seca mesmo após ser hidratada, envelhecimento precoce da pele, náuseas e vômitos, sensação de sede o tempo todo e prisão de ventre. E para você ter uma ideia de quanto de água você deve tomar todos os dias, multiplique o seu peso em quilo por 35, vai dar o valor de água em ml. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplicamos esse valor por 35 e chegamos a 2.450 ml. Ou seja, essa pessoa tem que tomar 2 litros 450 ml de água todos os dias. E aqui, como medida prática, eu sugiro que todos tenham uma garrafa como medida, porque fica muito mais fácil controlar essa quantidade. De copo em copo, a gente acaba se perdendo e tomando muito menos água do que precisamos. A Organização Mundial de Saúde já preconiza que para indivíduos sedentários e sob condições climáticas temperadas, os homens devem ingerir 2 litros e 900 ml de água diariamente. Já as mulheres ficam com 2 litros e 200. Agora, se essas condições climáticas forem elevadas, muito calor e a atividade física for intensa, essa quantidade de água passa para 4,5 litros diariamente, tanto para os homens quanto as mulheres. Um outro ponto fundamental e que dá para fazer um outro vídeo só falando disso é sobre a qualidade da água que estamos tomando. Eu sei que é complexo e principalmente nos grandes centros urbanos, mas é preciso ter a certeza de que estamos tomando uma água pura e sem contaminantes. E para não entrar nesse tema que é muito longo e complexo, eu já vou dar uma recomendação, uma medida prática que você pode aplicar aí na sua casa e eliminar essa questão. Use um filtro de barro, como este que você está vendo nesta imagem. Segundo o livro da água potável, Como eliminar toxinas nocivas da sua água, o Dr. Colin Ingram afirma que esse é um dos melhores métodos do mundo. O filtro de barro tem uma câmara de filtragem de cerâmica, feito de velas de cerâmica, que retém eficazmente o cloro, pesticidas, ferro e alumínio. Além disso, ele retém em 95% a presença de chumbo e em 99% a presença do parasita criptosporidiose, que são responsáveis pelas doenças diarreicas e infecções intestinais. Nada mal, não é mesmo? Essa água fica sempre fresquinha e muito mais gostosa. Você vai sentir a diferença. Bom, já deu para a gente perceber o quanto que a água é fonte de vida e energia, mas eu tenho que te falar que isso vai muito além do físico e do mental. A água tem a incrível capacidade de reagir frente aos nossos sentimentos, pensamentos e palavras. É isso mesmo. O Dr. Masaru Emoto, no seu livro As Mensagens da Água, fotografou cristais de águas que foram coletados de nascentes diversas e expostos a palavras, sentimentos, pensamentos de amor e também de ódio. E agora eu quero trazer para vocês como reagiu essas águas diante dessas energias. Veja só o resultado da molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em sol de Bach. Agora, a mesma molécula de água exposta ao som de um heavy metal. Dê uma olhadinha para este cristal de água que teve sentimentos de amor e de admiração sobre ela. E agora compare com essa água que ficou sob ameaça de morte. Bom, esse trabalho do Dr. Emoto nos traz uma grande reflexão. Nós vimos no começo deste vídeo que o nosso corpo, assim como o nosso planeta, é formado por 70% de água. Nossa pele, nossos órgãos, nossos tecidos, nosso metabolismo, tudo em nós é dependente de água. E agora imagine toda essa água do nosso corpo, do nosso planeta, reagindo frente às nossas palavras, aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos.
O Dr. Emoto, no seu trabalho, nos demonstrou muito mais que o arranjo estrutural da água congelada. Ele demonstrou como ela reage frente às nossas vibrações, como podemos interferir profundamente na nossa composição, a do mundo ao nosso redor, a do nosso planeta. E é por isso que todos nós devemos nos perguntar que tipo de molécula de água a nossa vibração está formando dentro de nós. Como a água que nos forma está se estruturando neste momento. Assim como escolhemos a quantidade de água que temos que tomar, também podemos escolher a vibração que colocamos sobre ela. Bom, e se você está aí junto comigo até este ponto, eu acredito que você considera este assunto relevante. Por isso eu peço o seu apoio ao canal. Deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos e familiares. Isso vai fazer com que esta informação chegue a muito mais pessoas que estejam precisando. Eu espero sinceramente ter sido útil e que essas medidas auxiliem a você conquistar muito mais bem-estar, saúde e energia. Até o nosso próximo encontro dos amigos do Saúde Fora de Série.